Olá, paz do Senhor. Hoje vamos começar os vídeos, ou melhor dizendo, o vídeo, falando sobre um assunto mais específico, falando sobre o recurso humano. Eu escrevi esse texto quando eu estava internado no CAPS. O CAPS é um centro de apoio da prefeitura que recolhe as pessoas e dá assistência para as pessoas que têm problemas mentais. Eu era morador de rua e recentemente eu me tornei um cidadão da sociedade brasileira, novamente. Agora estou morando numa casa porque eu sou interditado pelo juiz. Então eu não tenho liberdade e autonomia para fazer tudo o que eu quero, por, porque eu não tenho condições psicológicas para poder viver uma vida normal e comum como as outras pessoas. Eu vivi na rua durante 4 anos, dentro de uma barraca, e no começo também eu dormia em qualquer lugar, em praças, em ruas, em calçadas. Eu era uma pessoa abandonada, porque a minha família morreu, era só eu, meu pai e minha mãe. Só que os meus pais, eles eram filhos únicos. E eu também sou filho único. E eles morreram e eu fiquei sozinho no mundo. Então, quando eu estava internado, eu fiquei 17 dias porque eu estava passando muito mal. Porque eu estava dormindo na rua, na barraca. E daí o pessoal da equipe lá do CAPES achou melhor eu ficar internado para me recuperar a saúde e inclusive a mental, né? Porque lá é um centro que cuida das pessoas que têm problema mental de cabeça. E a minha vida é assim. Agora eu estou mudando de vida e pretendo continuar fazendo este trabalho que eu estou fazendo de evangelização, porque eu fiquei este período na rua estudando e lendo a Bíblia o dia inteiro. Eu ficava. Teve uma época que eu fiquei fazendo terapia lá no Allan Kardec, que é um hospital que cuida de doentes mentais. Então agora eu vou começar a falar sobre o recurso humano que eu escrevi quando eu estava internado no CAPS. Eu não tinha nada para fazer, então eu fiquei escrevendo e saiu algumas mensagens que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Salvador dos homens pecadores, me revelou, porque eu sou profeta, eu sou sacerdote e sou rei. Quem tem estas qualidades, estas qualificações, estes dons espirituais, está autorizado, está apto a usar a Bíblia conforme Jesus determinou. Eu não faço modificações, eu não faço adulterações do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na época de Paulo, o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo escolheu para poder passar a mensagem e para poder passar o indivíduo, o homem e a divindade celestial de Jesus Cristo para a humanidade, porque Paulo revelou, porque Deus fez Paulo revelar Jesus Cristo em Paulo. Está escrito na Bíblia. Então,
eu vou utilizar somente as técnicas e as formas bíblicas, conciliando com outros trabalhos escritos por algumas pessoas que são divinas, que Jesus Cristo escolheu para poder detalhar mais o Evangelho, tanto da circuncisão como o Evangelho da incircuncisão. Só que o Evangelho da circuncisão, Jesus Cristo não estava gostando, porque os outros apóstolos mais antigos, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, eles estavam querendo voltar ao judaísmo. E o judaísmo, Jesus Cristo já tinha destruído aqui na face da terra, há 2000 anos atrás. E o apóstolo Paulo começou a combater esta ideologia, este pensamento, pregando o evangelho da incircuncisão. E ao mesmo tempo, no livro de Gálatas, Paulo explica que não é nem mais o evangelho da circuncisão e nem da incircuncisão. Agora é a fé que leva ao amor. O amor é o que encobre todos os males e os pecados. Um dia nós vamos chegar nesta parte para estudar estas questões. Agora nós vamos falar sobre o recurso humano que eu escrevi, utilizando um material de apoio escrito por uma mestre na área de agroecologia. Então vamos ver se eu consigo desenvolver este trabalho até alguns minutos para poder proporcionar um conhecimento e um entendimento da palavra de Deus usando outros recursos. Vamos começar. Recurso humano. Eu vou tentar ler o texto que eu escrevi, vou tentar utilizar a Bíblia e o livro que eu tirei essas informações no decorrer do vídeo. Então pode ser que há algumas pausas para mim poder abrir os livros e verificar o que significa este escrito que eu criei através do nome do Senhor Jesus Cristo. O homem e a tecnocracia, eu comecei a inventar esta revelação, ou melhor dizendo, eu comecei a receber a comunicação espiritual do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, e o Espírito com E maiúsculo do sacerdote cristão, que é Melquisedeque. Ele é um sacerdote oficial do nosso Deus com D maiúsculo, o dono de todos os mundos, de todos os reinos e de todas as criações. Então aqui está me levando a ir na página 76 do livro que nós vamos analisar. E a questão é o homem e a tecnocracia, página 76. Eu vou continuar lendo, se precisar eu abro o livro. Até há alguns decênios ou décadas, os homens no mundo democrático se consideravam livres. Não existia escravidão, pelo menos oficialmente.
Então aqui vemos, aqui começando a análise do texto, que o autor está revelando que até algum tempo atrás da nossa era moderna, do nosso tempo, que nós estamos passando aqui neste mundo, os homens modernos, até algum tempo atrás, não havia no mundo escravidão. Ela está se referindo aos homens no mundo democrático. O que significa democracia? Se eu conseguir chegar até a parte onde eu escrevi esse texto, depois eu explicarei com mais detalhes o que significa democracia. Daí, continuando, estes homens do mundo democrático, que aconteceu algum tempo atrás, para ver, não consigo identificar exatamente o período, mas lendo aqui, fazendo a leitura, vamos ver se a gente consegue mais ou menos decifrar qual seria o tempo destas coisas que ela está apontando. Pelo menos oficialmente não havia escravidão. Então a gente já pode imaginar que ela está falando, começando pelo um período após a escravidão dos escravos, que começou aqui no Brasil, no século XVI, a partir de 1500 depois de Cristo, aonde os escravos africanos da nação africana, lá do outro lado do mundo, do continente africano, foram trazidos para as Américas, porque existe textos em outros livros históricos que falam que o continente americano ele era visto como sendo um novo mundo. Então nós estamos vivendo no continente americano até hoje em dia, na atualidade, que seria o novo mundo. Então é um mundo diferente do mundo antigo, do velho continente, que seria o continente europeu, asiático, africano, que era o lado do globo ou da terra plana, que tanto faz, que a gente conhece. Então ela começa citando esses exemplos. Depois que houve a abolição da escravatura, acho que no século XIX, no ano de 1700, 1800, até começo de 1900, eu acho que houve essa transformação que ela está querendo dizer. Então já temos já um ponto de partida para entender o que ela quis dizer. Daí eu peguei e fui em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 18, porque eu peguei a Bíblia e fui consultar a Bíblia para tentar começar a montar um pensamento espiritual para entender e interpretar as coisas que acontecem neste mundo carnal. Daí está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 18. É alguém chamado estando circuncidado? Interrogação. É uma pergunta que Paulo, o apóstolo Paulo, está fazendo para os homens, para os integrantes da igreja que ele administrava, que ele fundou.
que ele criou, a Igreja Evangélica Cristã do Reino de Deus, não a Igreja Evangélica Cristã do Reino das Trevas, porque existe duas igrejas, a Igreja do Deus com D maiúsculo e a Igreja do Deus com D minúsculo. E as duas pregam o Evangelho. Uma é falsa e a outra é verdadeira. Agora nós vamos identificar no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados qual igreja que é a verdadeira e qual igreja que é a pobre, que é a falsa. Utilizando os próximos vídeos que a gente for fazer, começando por esse vídeo. Então Paulo, ele começa o versículo 18 falando assim: alguém chamado, vírgula, estando circuncisado, interrogação. Ele fez uma pergunta. Vamos ver o que acontece agora, continuando. Não se faça incircunciso. Então, ele continua explanando e fala esta frase: não se faça incircunciso. Ou seja, quem era circuncidados no período antes do nascimento e antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo eram os judeus e israelitas. Então, esta parte do texto bíblico não tem nada a ver com os cristãos. Aqui ele está apontando os judeus e os israelitas. Ele está falando sobre estes dois povos. Então, ele está falando assim: não se faça incircunciso. Ou seja, se a gente pegar alguns trechos de Romanos, no começo dos capítulos, ele também explica este assunto sobre circuncisão e incircuncisão, divinamente. Só que como os textos é grande e os primeiros capítulos de Romanos fala exatamente sobre isso, não vamos até lá agora, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Porque nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 7, analisando o versículo 18, para tentar entender o que significa o mundo democrático que apareceu, esta expressão sistemática dentro do mundo carnal, dentro do mundo global, dentro do mundo capitalista, da nossa era, a era cristã que nós estamos vivendo. Daí continuando, ele está falando, Paulo, nesta época, 2000 anos atrás, que os judeus israelitas, eles não precisavam incircuncisar-se, mudar de sistema, um sistema religioso que eles viviam. E daí continuando, é isso que Paulo está querendo dizer nesse trecho do texto que eu acabei de ler. E alguém chamado estando na incircuncisão não se circunde. Está vendo agora? Ele modificou e apontou os outros povos, que seriam os gentios, que somos nós. E ele está citando a palavra chamado. Chamado significa que Deus está chamando todas as pessoas, tanto os judeus e israelitas, como os gentios, que são das outras nações do mundo,
que são outros países, outros reinos do mundo, porque são vários reinos aqui na Terra. Então Deus está chamando para se tornarem cristãos, saírem dos costumes, das tradições de cada povo que tinha uma religião, que tinha um pensamento diferente, e se tornarem cristãos, porque o cristianismo é uma religião mais nova do que as outras religiões antigas, religiões judaicas, religiões romanas, religiões espíritas, as principais, né? Religiões budistas, chamar todas as pessoas que estavam vivendo em outras religiões para o cristianismo. Então, o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados sempre vai apontar, sempre vai reiterar estas questões, porque elas são importantes. As pessoas do mundo, tanto na antiguidade como agora na atualidade, elas não percebem estes detalhes, estes fatores, porque elas acham que todas as religiões são as mesmas, é tudo igual. Pode ser que seja parecido a teologia, a doutrina de uma religião para outra, mas no contexto prático, isto não é verídico. Talvez no sentido teórico possa acontecer essa semelhança entre as religiões. Então, Deus ele está falando assim neste momento, usando o personagem Paulo da Bíblia, que as pessoas elas têm que se transformarem, elas têm que sair do estado delas natural e se transformarem em cristãos legítimos, verdadeiros e não falsos. Por isso que eu falei que existe dois tipos de cristianismo: o cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso. Além de todas essas coisas, tem este outro fator. A pessoa ela tem que se integrar no cristianismo verdadeiro, não no cristianismo falso como acontece hoje em dia. Então ele está falando isso, ele está falando que Deus e Jesus está chamando todos os humanos da face da terra para se tornarem cristãos, não para continuar na religião antiga deles ou para entrar no cristianismo falso. Tem que ser o cristianismo verdadeiro que está escrito e contido dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada Cristã, não de outras fontes que existe, que parece ser uma coisa cristã. Daí eu continuei e eu escrevi no meu caderno Romanos, capítulo 2 e versículo 25, para entender este assunto sobre democracia, que é um termo que a gente pode imaginar que seja considerado na prática sendo como uma questão de liberdade. E a questão da circuncisão e da incircuncisão,
que aqui, fazendo uma analogia, uma comparação com o termo democrático, podemos analisar que a circuncisão e a incircuncisão, isso é só um ponto de vista, existe milhões e milhões de pontos de vistas diferentes. Eu estou partindo agora para um ponto de vista específico. Se nós formos fazer uma analogia, uma comparação, vemos que a circuncisão e a incircuncisão nada é. Por quê? Porque são dois modos de escravidão. Mas os outros apóstolos antigos, eles pregavam o evangelho da circuncisão, e Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, que faz parte do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que está errado? Por que se tornou uma escravidão, segundo o pensamento de Paulo, e não se tornou uma forma democrática? Por quê? Porque o evangelho da circuncisão era o evangelho aonde os antigos apóstolos, eles queriam voltar para o judaísmo, e Jesus tinha destruído este pensamento, esta filosofia, este modo de vida que os judeus e os israelitas, eles viviam. Eles viviam à base da escravidão, do poder do diabo e do Satanás, porque não era uma forma livre que Jesus tinha libertado o povo pelo sacrifício dele na cruz, porque ele fazendo esse sacrifício, ele fez o que Deus queria, com D maiúsculo, não o Deus com D minúsculo, que é o Satanás. Jesus, ele fez aquilo que o nosso Deus da igreja, do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, prega e revela. Ele revela o Deus com D maiúsculo. Então Jesus, ele fez o que o pai dele, com P maiúsculo, queria que ele fizesse, que era salvar a humanidade, livrar a humanidade da escravidão mental, ideológica, física, financeira, em todos esses sentidos. Então, por isso que o evangelho da circuncisão, ele não pode ser mais pregado nas igrejas cristãs de hoje, como está acontecendo. Por exemplo, vou citar uma denominação que faz isso. Eu não conheço muito bem os dogmas desta congregação, mas pelo que eu já ouvi falar, eu vejo que eles estão ainda vivendo no passado, neste passado aqui que nós estamos falando, do evangelho da circuncisão. Eles pregam a circuncisão para os crentes e os fiéis que acreditam na doutrina desta igreja, que é a igreja testemunha de Jeová. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles pregam um evangelho misturado com a cultura e a tradição judaica, explicitamente revestido com o evangelho da incircuncisão que Paulo estava pregando, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria o evangelho atualizado. Então, eles vivem no mundo antigo das tradições judaicas e, ao mesmo tempo, no mundo moderno que Jesus ele instituiu aqui na Terra, quando ele veio pregar o evangelho do Deus vivo todo-poderoso, Deus verdadeiro, não do Deus falso, o Deus com D minúsculo. Então, por exemplo, esta instituição, ela não representa nem a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados e nem
principalmente a doutrina de Jesus Cristo, porque eles pregam o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo. Eles pregam o Novo Testamento com aparência externa, mas internamente, na teoria, eles pregam o Antigo Testamento misturado com o Novo Testamento. Isso vira uma confusão total, porque quem está entrando nesta religião, ele não percebe, ele não entende essas diferenças. Então, continuando aqui, por isso que Paulo está falando toda estas coisas. Este enredo significa, nestes textos que eu estou apontando, demonstrando este pensamento. Então, continuando, daí nós entramos em Romanos, capítulo 2, versículo 25. Tá vendo? Voltamos para aonde eu tinha falado agora, que eu falei que eu não ia ir para Romanos, mas eu escrevi um versículo falando justamente nos primeiros capítulos de Romanos. Vamos ler aqui, Romanos 2, versículo 25, para entender essa questão da circuncisão e da incircuncisão. E a liberdade, a democracia, que hoje é um sistema que impera e foi implementado, mas seria uma marca, não uma marca do Deus vivo e não uma marca de Jesus Cristo, mas é uma marca do Deus do mal, do Satanás. É uma falsa liberdade, porque é uma liberdade que não está contida dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, porque as pessoas não seguem, todas as pessoas do mundo, generalizando, até os cristãos, eles não seguem exatamente, piamente, o que está escrito dentro da Bíblia. Eles seguem outro tipo de informação, outro tipo de Bíblia. Então, por isso que aqui nós estamos, o canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados só cita os textos e os contextos bíblicos, e sem misturar as fontes de conhecimento de outros povos, de outras religiões que não são cristãs. Elas são neocristãs. O neo significa mistura. Essas religiões cristãs, elas não são 100% cristãs, igual a Assembleia de Deus, que é uma igreja muito conhecida aqui no Brasil e no mundo, igual à Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, essa que eu estou fundando, mas estou fundando em nome do Senhor Deus e Jesus Cristo, o Deus vivo da Bíblia, o Todo-Poderoso, que está abençoada pelo Espírito com E maiúsculo do sacerdote Melquisedeque, porque é um sacerdote real do Deus Altíssimo. Então, continuando, Romanos 2, versículo 25. Porque a incircuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Presta atenção, agora houve uma movimentação de espírito com E minúsculo e pensamentos. Porque o espírito com E minúsculo é um espírito diferenciado, é um espírito que todo mundo tem, inclusive Satanás tem um espírito com E minúsculo, que é o Deus deste mundo, e o nosso Senhor Deus também tem um espírito com E minúsculo também. Está escrito na Bíblia, em certa passagem bíblica que eu não estou me recordando agora, está escrito assim, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, ele deu o Espírito com E minúsculo dele para Jesus Cristo.
Provavelmente quando ele estava aqui na Terra, ele deu o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, e deu o Espírito também com E minúsculo para Jesus, provando que o Deus, é que agora eu não me lembro onde está, mas recentemente eu vi esta passagem na Bíblia. Por isso que eu não estou me recordando direito agora, mas se um dia precisar mostrar aonde está, daí eu vejo aqui pela internet, né? Eu faço a pesquisa e acho o versículo, porque eu já vi já esse versículo. Então, continuando. Porque, repetindo, Romanos 2, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, vamos ver o que ele fala. Esse versículo aqui é muito quente, hein? A tua circuncisão se torna incircuncisão. Nossa, Paulo ele era assim, ele era muito misterioso, enigmático. O apóstolo Pedro fala lá no livro de Pedro que o evangelho do apóstolo Paulo era muito difícil de entender, né? Por isso que eu gosto de estudar bastante os livros de Paulo, né? Porque a gente tem que estudar bastante os livros de Paulo para entender o que ele dizia, né? Então vamos ver se a gente consegue decifrar esse enigma agora, né? Porque eu achei um enigma muito difícil, né? E vamos tentar encaixar nesse pensamento que nós estamos trabalhando, né? Então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue também ligar com o que já estávamos falando também. Em Romanos 2, versículo 25, Paulo diz assim, falando da circuncisão e da incircuncisão. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Ele está querendo dizer aqui, pelo que eu estou entendendo, que como os judeus e os israelitas vieram primeiro que os cristãos, eles tinham assim as primícias. Eles eram os primeiros e eles estavam num tempo passado. Agora nós estamos num tempo presente, os cristãos. Aqui estou fazendo uma comparação e uma ligação entre o povo antigo, que era de Deus, que eram os judeus e israelitas do Antigo Testamento, e o povo cristão que agora é do Novo Testamento, que é os irmãos de Jesus Cristo, que é a igreja cristã, que faz tudo aquilo que Jesus quer que a gente faça, porque o querer e o fazer vem de Deus, com D maiúsculo, Deus vivo, não Deus morto, com D minúsculo. E a gente fazendo o que Jesus quer que a gente faça, a gente está obedecendo. E quem é obediente, todos os seus pecados serão perdoados. Mesmo sendo pecador, sim, mesmo sendo pecador, porque você está obedecendo a Jesus Cristo. Tudo que ele falou que está escrito na Bíblia, se você fizer, você é um servo, um filho de Deus, de Jesus Cristo. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer.
E aí você vai ser consagrado, porque você está obedecendo. Agora, se você não sabe o que Deus, o Deus vivo da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, quer que você faça, como é que você vai poder fazer? Daí vai ter duas condições: ou você faz consciente ou você faz inconsciente. Mas aí é como se fosse um jogo de loteria. Você não sabe se você vai ganhar ou perder. Então você não sabe o que você está fazendo. Por isso que você tem que escolher uma igreja evangélica, cristã, verdadeira, se integrar na igreja, inicializar os trabalhos para fazer tudo isso, entrar numa igreja, você tem que sair do mundo, você tem que parar de viver para si mesmo, você tem que viver o tempo todo só pensando na palavra de Deus, do Deus vivo, da Bíblia, todo-poderoso. Você tem que mudar. Você não pode querer agradar dois deuses. Ou você agrada um e rejeita o outro, ou você rejeita o outro e agrada um. Você não pode ficar misturando. Você vai virar uma pessoa andrógena. Uma pessoa que não sabe se é homem ou se é mulher. Ou se é mulher ou se é homem. Se a pessoa nasceu homem, ela tem que ser homem. Se a pessoa nasceu mulher, ela tem que ser mulher. Você está igual às pessoas do mundo. Você não sabe, você não tem uma identidade. Nem carnal e nem espiritual. Você é uma pessoa do mundo. Porque você vive os dois mundos. Você vive o mundo do bem e o mundo do mal. O mundo do mal não é só fazer maldades explícitas. Existem maldades implícitas. Se você não faz maldade explícita, você está fazendo maldade implícita. Qual que é a diferença? A maldade explícita é aquela maldade que você faz, que todo mundo vê e todo mundo sabe que é maldade. Você não encobre a sua maldade. A maldade explícita, que é, por exemplo, vícios, que é fumar, beber, usar drogas. Você faz isso e todo mundo está vendo. Essa é a maldade explícita. Agora, a maldade implícita é aquela que você faz, mas achando que é normal, você pode fazer. Mas é pecado, porque Deus não gosta. Por exemplo, é juntar tesouro na terra. Está escrito no mandamento de Jesus que não pode. É você viver por vistas. Viver por vistas é você se apacentar a si mesmo. É você satisfazer seu desejo carnal, que é conquistar bens materiais. É você fazer o que todo mundo faz dentro do sistema maligno, mundano, que é trabalhar, estudar, comprar bens materiais, ter casa própria, ter carro, automóveis, veículos automotivos. Você não pode ter nada dessas coisas. Quem é cristão e em academia, de ginástica, você tem que exercitar a misericórdia e a piedade. É isso que você tem que exercitar, não seu corpo, seu físico, para melhorar a aparência física exterior. Então, esses adjetivos, eles são pertinentes ao que nós estamos falando aqui agora, que significa um apanhado do que significa circuncisão e incircuncisão, por exemplo. Porque quem era circuncisado carregava o sinal do Deus vivo no corpo. E quem era incircunciso
na época antes de Jesus Cristo. Ele era, o incircunciso, ele era as pessoas do mundo, os gregos, os romanos. Pode ver, pega os livros de história e lê lá. Está escrito que eles tinham a mesma mentalidade que o povo de hoje, inclusive o brasileiro, tem de querer conquistar as coisas, ser perfeito exteriormente, demonstrar que é uma pessoa poderosa, inteligente, é uma pessoa egoísta, egocêntrica, é uma pessoa individualista, avarenta. Você é isso. Você que está vivendo no mundo dos gentios. Por isso que Jesus Cristo quer que você se converta, se mude, que mude dessa vida mundana que você vive, de ficar fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Eu só tenho celular aqui para fazer vídeo e falar da palavra de Deus. Eu fico o dia inteiro fazendo isso. Eu só uso o celular para isso. Não fico lá assistindo besteira, porcaria das coisas do mundo que nem todo mundo faz. Eu passo perto de uma pessoa que está com celular, eu já fico prestando atenção para ver o que ela está fazendo. Daí eu vejo, só pelo o barulho do áudio, a gente já vê que está assistindo vídeo idiota na internet, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É isso que eu estou querendo dizer agora, neste momento. Este é um exemplo. É isso que Paulo está querendo dizer em Romanos, capítulo 2. Olha o que ele diz. Porque, versículo 25, porque a incircuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, vamos ver, a tua circuncisão se torna em incircunciso. Ou seja, aqui Paulo está falando que Jesus não destruiu a lei, porque ele cita a palavra lei aqui, a lei de Moisés. A lei, ela não foi destruída. Não é que a gente tem que deixar de cumprir a lei, mesmo os cristãos de hoje. Mas ele está querendo dizer assim, de uma forma moderada. Ou seja, ele diz aqui, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Nesta época, ele estava falando tanto para o povo judeu como para o povo cristão. Ele estava falando para os dois povos. Mas o povo, aliás, ele para ser mais correto, ele estava falando para o povo judeu e para o povo gentil. Mas ele estava querendo unir esses dois povos. Então ele estava fazendo uma explanação 2 em 1 aqui. Ou seja, ele estava querendo evangelizar os judeus e os gentios. Por isso que ele falou isso. Entendeu? Para se transformar em um cristão. Para sair do mundo que eles viviam, que estava errado. Que eles ainda queriam. Eles ainda queriam. Eles ainda queriam viver no judaísmo e no mundo gentílico romano e grego. Entendeu? Ó, tá vendo? Ó, já conseguimos já, ó, uma luz aqui no fim do túnel, ó, para entender o que Paulo está falando neste versículo. Ó. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Porque a circuncisão foi um sinal que Deus criou para poder identificar as pessoas que eram santas na época da nação israelita e judaica, no mundo antigo. Olha só. Então, a circuncisão, ela
era proveitosa e ainda é proveitosa hoje em dia porque a circuncisão é uma marca, é um símbolo. É um símbolo de Deus, não símbolo e a marca do diabo, com D minúsculo. Porque a circuncisão, ela era verídica, ela valeu, porque Abraão, Isaac e Jacó se circuncisaram, porque foi o Deus vivo, Pai, com P maiúsculo, do Filho, com F maiúsculo, que é Jesus Cristo, que implantou aqui na Terra. Então, é uma coisa legítima. Então, aqui, ele não está falando que mesmo cristão tem que esquecer esta marca. Ele está falando isso. Mesmo o cristão nos dias de hoje. Porque ele diz aqui, ó, na verdade, ó, está valendo, ó. Vamos continuar aqui. Na verdade, ela é proveitosa a circuncisão, se tu guardares a lei. Mas o problema é que a gente não consegue guardar a lei, porque a lei é muito difícil de cumprir, só Jesus que cumpriu. Porque ele era santo, perfeito, imaculado, ele era puro, ele não era igual nós. Nós somos ímpios, pecadores, nós fazemos o mal o tempo todo, entendeu? Não existe pessoas santas. A pessoa se torna santa se ela obedecer o que Jesus está fazendo. Daí sim é uma condição de santidade, ela recebe o derramamento de sangue, que é a remissão dos pecados, o sangue de Jesus, dela se purifica, igual Isaías fez. Isaías, ele era pecador, mas aí quando ele foi arrebatado para o céu, para o alto, estando vivo, o espírito com E minúsculo dele foi arrebatado para os céus, para entrar na presença de Deus, o Deus vivo, da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Ele era pecador, porque ele falava muito, ele falava assim, ele pecava quando ele falava. E olha que Isaías, o profeta Isaías, ele era assim, comparado ao homem de hoje e da antiguidade, ele era como se fosse um santo, assim, porque ele obedecia a tudo o que Deus falava, ele acreditava, é isso, mas ele era pecador, entendeu? Daí, o anjo de 6 asas, está escrito acho que em Isaías 6, isso daí, no começo de Isaías, isso que eu estou falando agora. O anjo de 6 asas, que era o anjo de Deus, devia ser um arcanjo muito poderoso, do Deus vivo, do Deus eterno. Tirou uma lasca do altar e tocou no lábio dele, daí purificou ele. E essa lasca do altar é o espírito com E maiúsculo que entra dentro das pessoas hoje que são cristãs. Daí você se purifica, entendeu? Por isso que você se torna santo, perfeito. Você se torna um anjo. Não pelo que você faz aqui na terra. Você vai continuar a pecar. Não tem como não pecar aqui na terra. Entendeu? Mas você vai ser salvo não pelos seus méritos. Você vai ser salvo pela sua obediência, pela sua fé, que você está lendo e estudando, você está se comprometendo com a palavra de Deus, o Deus vivo de Abraão, Isaac e Jacó, e está saindo do mundo. É isso que Deus está falando aqui, o Deus com D maiúsculo. Preste atenção, ó. Na verdade, a circuncisão ela é proveitosa, se tu guardares a lei, mas nós não conseguimos guardar a lei, os cristãos, e o povo antigo também não conseguia. Mas veja só, mas se tu és transgressor da lei, isso se aplica a nós, tá vendo? Ó? Mas se tu és transgressor, você transgride a lei o tempo todo, a lei que Jesus aboliu, você transgride ela o tempo todo, e a lei onde está escrito em Romanos 3,
que Paulo fala no último versículo de Romanos 3, que a gente tem que restabelecer a lei. Viu como o evangelho de Paulo é complicadíssimo? Entendeu o que está acontecendo aqui neste versículo? Vamos entender, ó. Daí ele continua falando, Paulo, ó. A tua circuncisão, aí no caso, ele volta a falar aqui, ó, no versículo. Ele volta a falar para os judeus e israelitas, porque os gentios que se tornaram cristãos, que somos nós nunca fomos circuncisados. Porque antigamente, nesta época, antes de Jesus ter nascido e depois da morte de Jesus, o nosso Senhor Salvador, o Senhor verdadeiro, da justiça, da palavra de Deus, ele trouxe a palavra de Deus, do Deus vivo para a gente. A circuncisão era para o povo judeus israelitas, não era para o povo do mundo, os gentílicos, os romanos, os gregos, os persas, os medo-persas, todas essas raças, não era para eles a circuncisão. E hoje também não é para nós que somos cristãos, que nós somos gentios. Então, ele diz aqui, repetindo aqui, ó. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão, aqui agora ele está falando para o povo judeu, a tua circuncisão se torna em incircuncisão, porque aquele povo lá que era de Paulo, os judeus, os israelitas, eles eram circuncisos, porque eles faziam aquela marca no crepúsculo do corpo, no 8º dia, quando a criança nascia. Então eles eram circuncisos. Por isso que é um símbolo e uma forma carnal. Agora não, agora é um símbolo e um formato espiritual, que é o espírito com E maiúsculo. Por isso que, de Melquisedeque. Por isso que a gente não precisa mais circuncisar-se. Os cristãos gentílicos e nem os cristãos que eram judeus e israelitas, que se tornaram cristãos. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer aqui no finalzinho desse versículo. Então, aqui no finalzinho, ele apontou somente para o povo hebreu. Concluindo isso, porque a circuncisão e a incircuncisão nada é. Então, são dogmas e rituais que já foram extinguidos por Jesus Cristo. Por isso que hoje é a liberdade da gente viver de qualquer jeito, mesmo estando no pecado, porque Deus, ele não, o Deus vivo, nosso Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, o Altíssimo, ele não vai punir a gente enquanto nós estivermos vivos aqui na terra. E se ele punir, é para o nosso bem, porque está escrito em um local da Bíblia que Deus pune aquele que ele ama. Está escrito em uma parte da Bíblia. Ele só pune quem ele ama. Então, ele não vai punir a gente. Se ele punir a gente, é porque ele está dando um aviso. No caso, para os cristãos. Se você está passando por alguma aflição, algum tormento, você que é cristão, é porque ele está te dando um aviso para você acordar e parar de continuar pecando. É isso que acontece. Até o dia da sua morte carnal aqui na terra. Porque se você morrer nesse pecado, é porque você está no vício. E pecado de vício não tem salvação, é juízo eterno. Porque você está fazendo um pecado continuamente. E Jesus Cristo tirou todos os pecados contínuos.
houve o período da transição, que o mundo aqui na Terra ficou um tempo sem como é que se fala? O sacrifício contínuo aqui na Terra, que era um determinado tempo. Em Daniel fala que acho que é uns 3 anos, não, eu não me lembro, dá a impressão, porque lá tem uma contagem lá de tempo, mas pela minha imaginação, eu não sei se eu estou certo, né? Eu estou dizendo agora que o espírito, o poder, o sacrifício, para continuar esse poder aqui na Terra, ele foi tirado durante 30 anos, que é o tempo que o nosso Senhor Jesus Cristo ficou vivo, encarnado aqui na Terra, do 0 aos 30 anos, até ele receber de novo o poder do Espírito com E maiúsculo, que é de Melquisedeque, né? Aliás, aí no caso ele recebeu o Espírito Santo, que é com E maiúsculo e S maiúsculo, né? Porque o Espírito de Melquisedeque, ele ficou ainda no andar de cima, no céu da luz, né? Eu penso assim, depois eu vou mostrar os versículos que comprova isso, né? E eu não sei se tem outros versículos que dá para acrescentar ou dá para mudar esse pensamento, porque a Bíblia é muito grande. Jesus me levou até esta parte, até essa etapa, no momento, né? Até esta etapa. E daí vamos agora para Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Então, só para complementar aqui esse pensamento que nós já vimos, que Jesus ele tirou a obrigação da circuncisão e da incircuncisão, por causa que no século, vamos ver agora, no século 15, 16, após a escravidão, a escravatura, né? No começo da escravidão e da escravatura dos negros aqui no Brasil, que foi um acontecimento muito grande, muito histórico, que determinou uma escravidão tanto circuncisa como incircuncisa, fazendo uma relação usando a Bíblia sobre este assunto. Jesus estava ali dando como eu posso dizer, um término a todas as escravidões. Porque como foi uma escravidão muito grande, muito, muito dura, então, nessa época da escravidão dos escravos, dos negros, aqui no Brasil, eles ficaram escravos uns 4 séculos, né? Do ano 1500 a 1900, né? Então foi um período grande de 400 anos, né? Então, aqui Jesus estava proclamando, mesmo depois que ele já tinha proclamado a abolição da circuncisão e da incircuncisão há 1500 a 1900 anos atrás. Isso foi um acontecimento, porque ainda existia escravidão no mundo, sendo que era uma coisa que Jesus já tinha abolido. Mas o diabo, ele não respeitou. Ele continuou escravizando as pessoas. Então, a ligação que nós temos aqui para este estudo que nós estamos fazendo do recurso humano é isso. Que o homem,
a relação entre o homem e a tecnocracia. O que é tecnocracia? Eu não vou falar agora, porque a gente precisa entrar também no livro da doutora Primavesi, porque é ela que comenta sobre este assunto. Então, eu estou fazendo uma conexão entre o livro dela e a Bíblia, para chegar nesse estudo que nós estamos fazendo, para interpretar por um ponto de vista da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. É um ponto de vista específico, diferente dos outros pontos de vista. Pontos de vista. Então sabemos que a circuncisão e a incircuncisão foi abolida por o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi abolido a escravidão da escravatura dos negros da África que vieram ser escravos por esses senhores do mundo. Daí entra a questão um pouco do homem e da tecnocracia. Porque a tecnocracia é a marca desses homens que estão do lado do mal. Seria toda essa revolução tecnológica que a gente vive. Trem, bala, carro, tecnologia avançada. Essa seria a marca da tecnocracia. Então, continuando, vamos entrar agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. Aqui nós vamos agora comprovar isso que eu estou falando aqui, que nós estamos discutindo. Preste atenção, vai continuar falando da circuncisão e da incircuncisão. Aqui ele prova isso, aqui Paulo está provando isso que eu estou falando. Ó. A incircuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Está vendo? Já não representa mais nada. Porque em determinado tempo do passado, a circuncisão e a incircuncisão, que Paulo fala que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Ele já está falando que ele batizou com este nome estas coisas e ao mesmo tempo ele já estava destruindo os dois pensamentos para a gente não ficar preso, escravizado num mundo que o diabo, o Satanás, o Deus deste mundo, deste século, que segundo o entendimento das pessoas, iria usar para continuar o reinado dele aqui na Terra, enganando todo mundo como está fazendo. Agora as pessoas vivem no evangelho da circuncisão e da incircuncisão por causa disso. Porque o evangelho da circuncisão é o evangelho das outras religiões que não são cristãos. E o evangelho da incircuncisão é o evangelho dos crentes católicos e protestantes. Porque eles se tornaram cristãos, mas só que eles não estão sendo cristãos legítimos. Eles não estão sendo purificados. Eles são impuros, eles estão imperfeitos. Eles não chegaram na minha condição de perfeição. Porque eu fui lavado, porque agora eu estou tendo a capacidade e o poder de interpretar a Bíblia e outros livros da história da humanidade de uma forma que o Deus vivo, todo-poderoso, com D maiúsculo, quer que seja feito. Por isso que eu estou lendo aqui agora. Ó. A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Tá vendo? Paulo está eliminando essas duas teorias que existiam na época
que ele vivia aqui na Terra, na época de Jesus Cristo. Mas ele, continuando, ele diz assim, para terminar. Se bem que eu teria que continuar, né? Eu vou ler mais um pouquinho aqui para chegar na parte de democracia que eu escrevi aqui. Mas, sim, a observância dos mandamentos de Deus. Olha só, aqui ele já está dando a definição correta do pensamento que nós estamos tendo aqui. Ele diz assim: mas sim a observância, ó, ele está observando que a circuncisão que os outros apóstolos pregavam e a incircuncisão que ele mesmo pregava, que são as leis de Jesus Cristo, nada é. Nós temos que observar os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Tem os mandamentos de Deus antes e o depois. O antes era no período de Moisés, da lei de Moisés. E agora, depois, foi no período que Jesus veio proclamar a lei da fé, que é os mandamentos de Jesus. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que a circuncisão e a incircuncisão não é uma questão de liberdade democrática. Então, nós podemos pensar assim, usando o texto agora do livro da doutora Primavesi. Vamos ver se eu consigo encaixar. Achou-se que a democracia libertava. Tá vendo? A doutora Primavesi, ela fala nos tempos agora depois da Idade Média, que foi o período que a democracia se expandiu, que revelou, achou-se uma forma democrática através do conhecimento grego e romano, porque era um conhecimento muito grande, porque eram povos que estudavam muito, né? Eles tinham muito conhecimento e filosofia do que aconteceu na antiguidade. Então eram povos muito avançados, né? Os gregos e os romanos, né? Há 2000 anos atrás. Então eles criaram esse termo democracia, democrático. E agora nós vamos revelar o que significa democracia na visão do mundo. Então, a doutora Primavesi, ela fala nesse sentido. Achou-se que a democracia libertava, porque no começo as pessoas, nos séculos da Idade Média, entrando para a Idade Moderna, que seria do ano 1000 depois de Cristo até o ano 1900, assim, até o século do século 11 até o século 20, vamos supor. As pessoas achavam, ó, já conseguimos dar uma conotação do tempo que nós no começo do vídeo não tínhamos ideia, ó. Já consegui chegar numa expressão de entendimento e de revelação dos tempos aqui que nós estamos descrevendo. Então eles achavam que a democracia tinha surgido nesse tempo que eu falei agora, entre o século 11 e o século 20 depois de Cristo. Libertava, porque tinha a relação dos senhores feudais,
tinha a relação desse mundo feudalista que surgiu nesse período que eu estou falando agora. Então, as pessoas achavam que tinha uma certa liberdade quem nasceu nessa época. Eles falam, eu não entendo muito, né, dessas questões, né? Mas acho que deve ser no período de renascença, né? Quem estuda história, literatura, esses livros aí e esses estudos, eles entendem melhor sobre isso. Mas não é essa questão que nós estamos tratando, né? Nós estamos falando da palavra de Deus e do assunto de alimentação incorporado para transformar e modificar a pessoa humana, né? O sentido da igreja, do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, trata desse assunto, não de outros assuntos que eu também não tenho nem capacidade para poder estar falando, né? Então, o que significa democracia? Demos, entre aspas, no grego, significava o poder do povo. Acho que era em grego. Era em grego. Demos significava o poder do povo. E Cratias, entre aspas, era... deixa eu ver aqui. Eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui agora. Tá certo, é que eu escrevi errado aqui. Vamos voltar aqui. Demos era o poder do povo. Demos. E queria dizer o poder do povo. E Cratias, democracia. E Cratias em grego significava poder. Então, unido as duas coisas, significa poder do povo. Acho que foi isso que eu escrevi aqui. Então, democracia significava o poder do povo. Portanto, era o poder do povo, o governo do povo. Está vendo a palavra democracia? Porque esse sistema que é contra as palavras de Deus vivo que está escrito na Bíblia, que é o poder do mal, eles querem destruir o poder do bem. Então, eles criam estas formas de escravizar a humanidade para eles poderem dominar o mundo sem a presença do Deus vivo. Porque o Deus vivo quer que todo mundo viva diferente, como está acontecendo hoje. Ele não quer que as pessoas vivam desse jeito mundano que nós estamos vivendo. Então, naquela época, se o povo governava, não se podia subjugá-lo. Mas aí é uma questão de controle. O controle do mal querendo controlar o bem através desses mecanismos que eles batizaram com o nome de democracia. Daí continuando, mas desde que se classificou o homem como recurso humano, e agora nós vamos falar sobre a questão do recurso humano. Como capital humano,
todos sentiam que algo estava errado. Porque aí o que aconteceu? Primeiro, esse povo da besta, do Satanás, esse povo diabólico que tem o poder das trevas aqui na Terra, eles inventaram esse sistema e eles criaram esta parte do sistema que chama democracia, que é uma falsa liberdade. Durante um tempo, esse período que nós citamos agora há pouco, havia uma liberdade que parecia ser uma liberdade real mesmo. Todo mundo tinha a condição de viver do jeito que queria, como acontece hoje. Hoje em dia, todo mundo vive do jeito que quer, pelo menos aqui no Brasil. Não tem restrição. Só tem que respeitar as leis da Constituição brasileira para viver livre. Então, o que aconteceu? Esse sistema que domina e governa o mundo, o sistema anticristo, anticristão, ele classificou o homem como se fosse um recurso humano. Porque daí eles começaram a criar o quê? O sistema capitalista humano. Para poder colocar as pessoas dentro desse regime capitalista. Que os governos que servem estas pessoas ilustres, que são ricas e poderosas aqui na Terra, criaram para controlar a humanidade sem utilizar a força física, a força militar. Então, eles foram mudando o plano deles, porque antigamente a força física e militar era através das armas que eles tinham, que eram armas primitivas, eram homens que se consideravam militares. Se ajuntavam, um povo criava um sistema militar e invadia e aprisionava e escravizava outros povos de menor número populacional e que não tinham as mesmas armas e o mesmo poder bélico do que os povos que habitavam naquela época o mundo. Por isso que os gregos e os romanos chegaram numa condição muito grande no período deles, porque eles tinham todos esses conhecimentos que os outros povos não tinham, que eles eram mais inferiores. Por isso que os povos que tinham menos poder, eles eram subjugados. E daí foi havendo essa mudança, essa transformação no decorrer do tempo, até chegar nessa ideia que os povos do Império, o Império Europeu, o Império do continente europeu, no tempo do Velho Continente, porque nós estamos agora no novo continente, que é as Américas. E o velho continente, que é a Europa, talvez a Ásia, aqueles lugares do outro lado do mundo, os povos de lá, eles são mais antigos. Então, eles têm mais conhecimento, mais cultura. Eles têm muito poder. O poder deles é um poder diversificado, porque eles controlam a humanidade através desse poder que eles têm, que as outras pessoas que surgiram antes, os outros povos, não têm. Então, foi classificado desse jeito. Eles classificaram os homens da humanidade como recurso humano para escravizar as pessoas que têm menos força para lutar contra esse sistema maldito, maluco que a gente vive, que impera até hoje, nos nossos dias.
até neste momento aqui que nós estamos fazendo o vídeo. Então, esses recursos humanos é isso, é o capital humano. Eles batizaram como capital humano. E daí, nessa época, entre 1000 e 1500, as pessoas... Daí, quando surgiu o capitalismo, que foi nesse período, até posteriormente, né? Na época da Revolução Francesa, aí já vamos entrar no finalzinho do século XIX, XX, onde surgiu o capitalismo. Daí, as pessoas que viviam nessa época sentiram, todas as pessoas do mundo, que algo estava errado. Algo estava errado, porque as pessoas sentiam antes que eles estavam tendo uma liberdade depois da Revolução Francesa, que acho que aconteceu em 1400, 1500, ou até depois, essa parte eu não sei muito bem. Eu estava lendo aqui na enciclopédia, mas agora eu me perdi, me confundi sobre esse assunto. E daí, o que aconteceu? Eles ficaram pensando assim, mas o homem ele não deveria ser o alvo de toda a produção, porque o capitalismo é um sistema que produz. Por isso que hoje nós temos tudo isso. Vocês viram? O homem, o ser humano, chegou nesta tecnologia, nesta evolução por causa do capitalismo. É um dos braços desse poder do mal. Por isso que todo mundo tem hoje mordomia, tem coisas que antigamente não tinha. Então, nesta época começou tudo isso que nós estamos vendo agora. Mas aí, o que aconteceu? Como eu falei agora, o homem não deveria ser alvo de toda a produção? Ou seja, o homem ele teria que ter um benefício, um destaque maior do que máquinas, do que implementos, do que, como eu posso dizer assim, do que tecnologia avançada. O homem se tornou obsoleto agora. Tanto é que a doutora completa aqui. Mas agora ele figurava somente ao lado do dinheiro e da matéria-prima. São coisas que o homem, são coisas que esse sistema capitalista transformou para que o homem ele se tornasse como uma coisa subjetiva, uma coisa que pode ser comparado agora com as outras peças que formam a produção das coisas, que seria o dinheiro, a matéria-prima. O homem ficou nivelado a este patamar. E daí o que aconteceu? O homem se tornou apenas um recurso humano, um recurso de produção. Ele não... A ideia era que o homem fosse superior a esta criação, que seria a outra parte do sistema que complementa esse sistema que nós estamos falando do recurso humano, que seria o dinheiro, a matéria-prima, a tecnologia, tudo que a gente conhece que foi descoberto através da ciência. Então eu vou parar por aqui e depois nós continuamos. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.